eu preparei uma apresentação, eu não sei se está todo mundo acessando, espero que sim. Então, assim, inicialmente, eu queria falar de como é que são produzidos os dados sobre violência contra a mulher lá no Observatório. Eu acho interessante a gente divulgar qual é a nossa política de informação para, digamos assim, para as pessoas terem certeza do dado com o qual elas estão trabalhando. Né? Então, quais são os indicadores que o Observatório trabalha sobre violência contra a mulher? A gente toma os indicadores mais afim com a Lei Maria da Penha. Então, a gente trabalha com indicadores relativos à violência doméstica e investiga 4 crimes. O crime de ameaça, o crime de lesão corporal, que inclui lesão corporal leve, e o crime de estupro, que inclui estupro de vulnerável. Esses 3 crimes a gente vai considerar os fatos consumados. E também o crime de feminicídio, que inclui os crimes, os fatos consumados e tentados. Bom, esses crimes, os 3 primeiros, ameaça, lesão e estupro, a gente não faz uma simples divisão de pega o crime e divide por sexo, tantos homens e tantas mulheres. A gente considera, a partir de um filtro específico, somente os crimes de violência doméstica. Quais seriam esses crimes? São os crimes passíveis de receber uma medida protetiva de urgência. Então, os que receberam e os que não receberam são aqueles considerados crimes de violência doméstica. E tem os outros que não se aplicam à categoria, que são descartados, digamos assim, para fins de divulgação. O crime de feminicídio. Esse crime, ele envolve uma pesquisa mais demorada para a constituição da estatística. O que acontece? A gente pega os dados os registros policiais do número de vítimas daqueles crimes que já são considerados no momento do registro como feminicídio, e também a gente considera os crimes de homicídio doloso, encontro de cadáver e falecimento. Aí a gente também considera esses crimes porque o feminicídio ele é uma variante, né, do homicídio doloso, e muitas vezes no registro policial não é considerado especificamente feminicídio, mas se considera homicídio doloso, violência doméstica, tem várias classificações. E nos crimes de encontro de cadáver e falecimento se encontra ali crimes que anteriormente poderiam ter sido considerados feminicídio, mas enfim, tem indícios que houve um feminicídio ali. Então, a gente faz uma leitura de todos os crimes mensalmente, desses crimes de homicídio doloso e falecimento e encontro de cadáver para as mulheres, e aí se chega a um número, junto com os de feminicídio. Bom, o que é considerado feminicídio? A gente se apoia para classificar como feminicídio na Lei de 13.104 de 2015, que é a lei que define o feminicídio. Então, o que a gente considera? As mortes de mulheres ocorridas em âmbito familiar ou em relações íntimas, atuais ou passadas. Aí, namorado, companheiro, marido, ex-namorado, enfim, às vezes aparece amigo, a gente entende que, bom, isso aqui não é amigo, isso aqui é outra coisa, é uma relação íntima. Também em mortes anônimas, que são bastante residuais, né? Porque o crime, as mortes de mulheres que envolvem, que são feminicídio, elas são basicamente mortes de crimes íntimos, né? Que são perpetrados os agressores são marido, ex-marido, companheiro, namorado. E esse é, digamos assim, 90% dos crimes de feminicídio. Mas também tem mortes anônimas, muito residuais, que são mortes que são precedidas de violência sexual. Também mortes de prostitutas são consideradas feminicídio, e mortes que envolvem mutilação, rosto, genitais, seios. Tudo isso a gente
enquadra, não estando enquadrado já, como feminicídio. Depois disso, essa classificação ela é validada pela Polícia Civil, e aí a gente tem um dado que é publicado, né, e considerado fidedigno sobre o que houve de feminicídio no Rio Grande do Sul. Isso aí é feito mensalmente. Esse é um dos nossos trabalhos. Bom, dito isso, a gente pode passar para a questão dos efeitos das medidas de isolamento social, enfim, os efeitos da pandemia no fenômeno da violência contra as mulheres. Então, em março, teve aí a divulgação de um documento pela ONU que mobilizou tanto agentes do Estado como integrantes da sociedade civil organizada em torno da questão das mulheres durante a epidemia, questões econômicas, impactos econômicos e também na situação de violência. E aí eu destaco um trecho que mostra bem qual é a preocupação. A sobrevivência da violência pode enfrentar obstáculos adicionais durante a pandemia para fugir de situações violentas ou acessar ordens de proteção devido a fatores como restrições ao movimento em quarentena. E aí você tem, durante o mês de março e também abril, uma série de notícias de que se houve um aumento dos casos de violência. Então, no Rio de Janeiro, haveria um aumento de 50%, Paraná também houve registro de aumento de casos. E, a partir disso, se desenham algumas respostas institucionais, né, para esse aumento da violência. Então, se tem a possibilidade de registros online dos crimes de menor gravidade e a possibilidade de, para o judiciário, as medidas protetivas serem pedidas online também. Você tem uma intensa mobilização da sociedade civil para divulgar serviços que atendem as mulheres de violência, que sofreram violência. E ontem se teve a aprovação na Câmara de um projeto que prevê a priorização dos exames de corpo de delito para casos de violência doméstica, e tem outras medidas ali, como postergação do período de validade das medidas protetivas, entre outras. Bom, essa questão do registro da violência, dos crimes de violência doméstica. Então, os crimes de menor gravidade incluem a ameaça, por exemplo, mas os crimes de lesão corporal e estupro, eles dependem da presença das mulheres no momento do registro, ou seja, as mulheres têm que se deslocar até a delegacia. Para pedir medida protetiva de urgência para esses crimes, as mulheres também precisam se deslocar à delegacia. Então, o que eu proponho é que esses dois crimes, a lesão e o estupro, são os principais indicadores de uma possível subnotificação, que seria um dos efeitos da epidemia, durante esse período. Então, a gente pode observar aqui uma linha do tempo com os crimes, tá? De violência doméstica, ameaça, lesão corporal e estupro. Eu não sei se está visível, eu sugiro que expandam a tela. Então, a gente tem a ameaça em maior número, a lesão corporal e estupro. O que se vê é que enquanto o crime de estupro ele tem uma certa regularidade ali em torno dos 100 e algo de crimes, os outros crimes eles oscilam bastante, a ameaça e a lesão corporal, e eles têm uma certa similaridade na linha de ocorrência, né? Mas a gente observa que efetivamente todos eles, em março e abril, eles tiveram uma queda nos registros. Só que essa queda, ela já vem de janeiro, tá? Em dezembro, em janeiro se tem um auge de crimes de lesão corporal, ameaça e estupro, mas aí eles vêm caindo ao longo dos meses. Então, de fato, se tem uma queda, uma possível subnotificação. Ao mesmo tempo, se tem uma queda que ela já vem
de meses anteriores. Então, essa hipótese ela ainda tem que, digamos, ela não é efetivamente assim cabal, né? Ela exige uma espera ainda para ver o que vai acontecer durante a pandemia, para dizer que, bom, efetivamente essa redução ela tem a ver com a subnotificação. Os crimes de feminicídio. Bom, os crimes de feminicídio, como vocês podem ver, eles têm uma trajetória absolutamente aleatória, tanto o feminicídio consumado como o feminicídio tentado. E aí vocês podem dizer, bom, mas isso pode ter a ver com toda essa questão de que o feminicídio ele tem que sofrer uma classificação, enfim, ele envolve uma leitura, um estudo mensal para dizer efetivamente o que é o feminicídio. Mas, se vocês forem ver, todos os crimes, eles envolvem uma classificação. Também o crime de lesão corporal, também o estupro e também a ameaça, eles exigem do agente público, que é o policial, que o fato seja classificado. Nesses outros aqui, você tem uma regularidade. Aqui você não tem uma regularidade. A partir de critérios. Você tem os critérios para dizer o que é feminicídio. E você identifica o feminicídio e ainda assim você tem um comportamento muito irregular, muito aleatório desses dois tipos de crime. O feminicídio, ele não é um crime que dependa da notificação. Ainda assim, a gente observa uma queda em março do consumado e do tentado também. Eu fiz essa tabela aqui, acho que para ilustrar bem, aqui em abril de 2020, que é o último dado que a gente tem divulgado. Tem uma queda em todos os indicadores em relação a abril, em relação a março, desculpa, tá? Você tem aqui a lesão corporal, você tem menos 540 casos, estupro menos 56 casos, os feminicídios também reduzem, e em relação ao ano passado também, você tem uma queda, um pouco menos acentuada, mas ainda assim uma queda. Aqui estão as variações relativas, né? Menos 30% de abril em relação a março e menos 26,8% de abril desse ano em relação a abril do ano passado para o crime de estupro. Não, lesão corporal, desculpa. Então, se vê que esses indicadores realmente eles mostram, eles têm uma queda já. Só que, por exemplo, o crime de estupro, ele mostra uma queda bem acentuada em relação ao ano passado, aqui em abril. Então, você tem 107 crimes em abril e apenas 78 em abril de 2020. Aqui você tinha uma leve alta em março em relação a março do ano passado. E em fevereiro também, só em janeiro que não. O crime de lesão corporal também tem uma queda bastante grande em abril em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esses dados realmente eles apontam para uma subnotificação. O feminicídio consumado, ele continua numa trajetória aleatória. Você tem aqui em 2020, você tem 10 casos em abril, o que não é muito diferente de março, e isso em março e abril tem um aumento em relação a fevereiro. Então, a princípio, não teria muito. O crime de feminicídio ele não estaria muito ligado à pandemia, digamos. Bom, então, o que eu quero dizer com tudo isso é que quaisquer conclusões ainda são prematuras, tá? Porque a diminuição do número de vítimas, ela pode estar relacionada ao aumento da subnotificação, tá? Nos meses de isolamento social mais intenso.
Isso nos crimes de lesão e estupro. Registrar somente a ameaça, dadas as características do crime, pode favorecer a subnotificação, realmente se reconhece que isso acontece, né? A Polícia Civil, por sua vez, acredita que quando o isolamento acabar, a não notificação dos casos pode diminuir, inclusive os de meses anteriores, os meses de março e abril podem vir a ser notificados quando a epidemia perder a força, né? Os casos de feminicídio parecem seguir a sua aleatoriedade e aquilo que eu já falei, nos meses seguintes é que vão nos mostrar o que de fato está ocorrendo nesse período de epidemia. Aqui estão as minhas fontes, depois vocês podem consultar. E seria isso, assim, o que depois a gente pode discutir mais. Encerrou então, Gabriele? Encerrei. Então eu quero de novo renovar meu agradecimento a Gabriele. E como eu atrasei a gravação aqui da nossa mesa, eu vou repetir um pouquinho do currículo da Gabriele, tá? Que ela é doutora em Sociologia doutora em Sociologia pela URGS, e hoje ela é pesquisadora em Sociologia no Observatório Estadual de Segurança Pública da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado. E agora a gente passa a palavra para a Suelen. Se a Suelen puder habilitar o seu microfone e sua câmera, agradecemos, Suelen. Suelen? Sim, acredito que está habilitando agora. Ah, tá. Então, enquanto habilita a sua câmera, Suelen, eu vou então te apresentar. Então, Suelen Aires Gonçalves, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e integrante do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal. Atualmente é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS, integrante do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania. Na graduação, foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PROBIC-FAPERGS, no projeto Medo do Crime, delimitação de um construto para avaliação de risco real e risco percebido de vitimização criminal em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Ciências Humanas, atuando principalmente nos seguintes temas: violência, mídia, homicídios, crime, violência de gênero, feminicídios e políticas públicas. Então, mais uma vez, agradeço a sua presença, Suelen, e a palavra é sua. Gostaria de inicialmente agradecer ao professor Enio pelo convite e ao PET por este diálogo, por essa construção importante neste contexto, e agradecer a todo o público que está aqui nos prestigiando, que a gente possa estar trazendo algumas reflexões sobre a questão que nós buscamos, então, apresentar, muito provocado também pelo tema. Então, nós conversando nesses últimos dias, a gente pensou que seria interessante a minha fala na perspectiva de qual seria o papel da pesquisa sobre violência contra as mulheres em tempos de pandemia, até para a gente poder fazer um link com as nossas produções. E agora, ouvindo o professor me apresentando, ficou passando um filme na minha cabeça, porque esses espaços que foram citados, tanto na UFSM quanto na PUC, quanto aqui na nossa instituição, tem muito a contribuir com a minha proposta de diálogo nesta tarde. E foi bem interessante eu revisitar algumas questões para compreender de que maneira que os estudos de gênero e violência, podemos dizer assim, avançam, né? Ou podemos dizer assim, eles vão se institucionalizando ao longo desse processo histórico. Então, foi bem interessante revisitar alguns artigos, alguns trabalhos que já vinham trazendo algumas questões que dizem respeito sobre, inclusive, os dados, né, que a Gabriela nos apresentou anteriormente, né, de outras pesquisas que nos antecederam e que nos dão a condição
de trazer alguns elementos para a gente compreender o nosso atual cenário, né? Da gente compreender, então, que pesquisas, né, sobre o tema da violência, crime e justiça criminal, podemos dizer assim, né, que começam, têm os seus inícios, podemos dizer assim, né, a partir dos anos 70, dos anos 80, mas a dinâmica de uma produção mais intensa, né, podemos dizer assim, né, se dá nesses últimos períodos, né, nesses últimos 20, 30 anos, com inúmeras produções vindas dos mais diversos estados do nosso país, né, das mais diversas universidades, tanto públicas quanto privadas, mas o quanto também nessa dinâmica de construção do conhecimento sobre violência e crime, por exemplo, de que maneira que isso chega, né, que inicia, podemos dizer assim, este debate sobre violência contra as mulheres, né? Aí eu fui revisitar alguns trabalhos, e aí eu vou trazer algumas autoras que são, digamos assim, fundamentais para a gente poder refletir também sobre o atual contexto. Acho que a gente pensar a virada, podemos dizer assim, né, de pesquisas relacionadas à questão da mulher e como faz esse processo para a gente compreender as pesquisas sobre estudos de gênero e em que momento, então, que violência também ganha um destaque a partir das mulheres pioneiras que constroem, então, essa produção sobre estudos de gênero, estudos sobre violência, e aí eu gostaria de recordar essas produções para a gente pensar um pouco de qual é o papel da nossa pesquisa mais do ponto de vista mais contemporâneo, né? Então, pensar nessa institucionalização, essas mulheres pioneiras e homens também que tiveram contribuição neste processo e o quanto as nossas pesquisas tiveram inúmeros espaços de construção, né? Se a gente for recordar, né? Por exemplo, os trabalhos da Marisa Correia, né? Para a gente pensar as representações jurídicas, né? Por exemplo, com os crimes que hoje, né, nós denominamos de feminicídios, né? Da gente compreender, por exemplo, a importância das pesquisas de Vânia Casinato sobre o tema, de pensar essa articulação das redes de enfrentamento à violência contra as mulheres, por exemplo, da gente pensar a produção e o papel da implementação de políticas públicas. Então, foi um outro processo com inúmeras autoras que fizeram, digamos, este debate entre essa produção inicial de pesquisas, como pensar essas pesquisas na implementação de políticas que foram sendo construídas ao longo desses últimos anos também, podemos dizer assim, nessas últimas 3 décadas, né, o quanto essas pesquisas contribuíram para a formulação de pesquisa e de política e o quanto as pesquisadoras também contribuíram nesse espaço de formulação. Acho que a gente pensar as obras, por exemplo, da Carmen Campos, a gente pensar aqui na URGS, a professora Estela Meneghel, na sua produção na saúde, pensando as inúmeras violências e a saúde, ou seja, nós tivemos uma gama de construções que nos possibilitaram compreender o fenômeno da violência contra as mulheres. Acredito também nessas nossas mais recentes experiências e trabalhos, né, das nossas colegas aqui, por exemplo, aqui da PUC, aqui da URGS, a gente pensar as nossas pesquisas nos juizados especiais, pensar as pesquisas sobre fluxo, sobre a estratégia, ou, por exemplo, né, da gente pensar as pesquisas com as delegacias especializadas, né, o trabalho da Paola, da professora Rochelle, pensando, né, os crimes de homicídio e feminicídio, por exemplo, pesquisa sobre o impacto da Lei Maria da Penha, que também tivemos aqui nas nossas instituições, ou seja, o nosso campo buscou, nesse último período histórico, né, se desafiar a conhecer essas instituições, conhecer o Tribunal do Júri, por exemplo, e compreender de como as chaves de gênero são
acionadas, entre outras, e aí de pensar que toda essa produção também, digamos, podemos dizer assim, inúmeros desdobramentos também com a nossa realidade local. Então, inúmeras pesquisadoras também aqui do Rio Grande do Sul buscaram compreender este fenômeno a nível local, mas também contribuindo com pesquisas nacionais. Então, o quanto isso também é importante para a gente relembrar, que eu acredito que é sempre importante, né, a gente compreender esse processo anterior, dessa produção anterior, que nos deu condições, pavimentou, digamos, esse chão, para que nós pudéssemos pensar as nossas pesquisas no atual cenário, né? E aí, pensando o contexto da violência doméstica e familiar e das inúmeras violências nesse contexto da pandemia. Inicialmente, eu fiquei um pouco inquieta com a nossa, digamos, com o nosso não acompanhamento, podemos dizer assim, em relação a outros países, né? Se a gente compreender, né, que esse processo inicia no início do ano e vem avançando, digamos, em diferentes territórios, a gente observamos na realidade, né, o impacto do isolamento social para com a vida das mulheres na Itália, por exemplo, e percebemos que lá já trouxe, digamos, a experiência italiana algumas questões que nós estamos hoje refletindo aqui, como, por exemplo, uma diminuição de denúncias e como também um outro ponto importante que eu acho que a Gabriele também nos apresenta com a produção de dados, o que também seria importante para a nossa reflexão é uma diminuição de notificações, né? Lá na Itália, isso foi, digamos assim, diagnosticado, né? Um número bem inferior de acesso a redes já existentes naquele território. Por exemplo, lá nós temos o caso do telefone rosa, e aqui no nosso país nós temos a central 180, nós tínhamos um canal estadual de denúncia e tantas outras questões que eu gostaria de trazer posteriormente à fala, mas o quanto nós nos sentíamos, digamos assim, vendo esse processo em outras regiões, em outros países, as proposições de políticas para atuação neste contexto, e nós aqui, né, um tanto, não sei que palavra utilizar, mas num processo, digamos assim, muito aquém do que deveríamos estar por visualizar esse processo em outros países e também aqui regionalmente no nosso país. Acho que foi muito importante a nota técnica que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos apresenta no mês de abril, acho que foi pelo dia 15, dia 16 de abril, apresentando, então, o debate da violência doméstica durante o período de isolamento. E aí nos traz algumas questões para a gente refletir dos desafios enquanto pesquisadores e pesquisadoras para com, por exemplo, a produção de dados, né? Algo que me chamou muito a atenção foi, então, eles apresentarem, né, essas proposições em outros países, inclusive este exemplo da Itália está lá sublinhado como uma, né, das experiências. Também nos apresenta, né, que a ONU, né, e em especial a ONU Mulheres, nos apresenta algumas proposições para que os países pudessem pensar, né, ações para este período, apresenta algumas medidas que poderiam ser implementadas, e aí a gente se depara com a nossa realidade local de um país sem política pública de enfrentamento à violência doméstica e familiar, desde o golpe de 2016, e aí eu recordo o professor Rodrigo, recordo a professora Rochelle, que eu sofri muito com esse processo, que eu concluí a minha dissertação bem neste período, analisando as políticas públicas de enfrentamento à violência. Então, nos deparamos com um Estado com
com uma ausência de políticas públicas, com alguns aparelhos e instituições ainda comprometidas, digamos assim, mas se a gente analisar as medidas que a ONU sugere aos gestores, às nações, nenhuma das 5 nós poderíamos dizer que estamos cumprindo com êxito, né? Eu vou citar as 5 para depois fazer esse link com as medidas que nós apresentamos aqui e o quanto as nossas pesquisas encontram limites neste contexto. Uma seria pensar uma atuação para com as mulheres que estão na linha de frente neste processo de pandemia, né? Porque nós compreendemos também que é neste contexto que a gente visualiza que as hierarquias de gênero e de raça, em especial no nosso país, nos apresenta, né, as desigualdades do ponto de vista mais gritante, né? São as mulheres que estão nos trabalhos essenciais, são as mulheres que estão nos trabalhos de cuidado da família, dos idosos, das crianças, na saúde, né? O corpo de profissionais na área da saúde majoritariamente feminina, ou seja, como pensar a atenção para essas mulheres que estão nessa linha de frente. Se a gente for pensar sobre esse tema no nosso país, a gente vai encontrar muita dificuldade. Um outro ponto é pensar canais e serviços para as mulheres no contexto de isolamento social. Aí eu acho que nesse ponto nós encontramos mais dificuldades ainda, porque nós apresentamos Ligue 180, né? Utilize os canais, mas os canais que não estão atendendo, nós encontramos inúmeras dificuldades de acesso aos canais nacionais que nós já tínhamos implementados. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial, acho que é importante saudar também a iniciativa da polícia, né, da Polícia Civil em criar canais alternativos, ampliaram a possibilidade de contato, né, de canais, mas são iniciativas de algumas instituições, não é uma iniciativa de algum órgão, de uma secretaria, entre outras, né? Então nós não cumprimos também com esse ponto. O estímulo a uma proteção social das mulheres, sobretudo se a gente for pensar na questão econômica. Nesse ponto, que se avançou com a renda básica emergencial foi fruto de uma articulação de diversos setores. Se dependêssemos da gestão atual, nem sei como seria este processo, né? Seriam muito aquém da realidade, mesmo com essa proposta construída, então, por inúmeras mãos, inúmeros segmentos, né, os partidos de oposição, ainda encontramos dificuldade na sua implementação, ainda existem muitas mulheres que não conseguiram acessar a renda básica, que deveria ser emergencial, mas tem mulheres que há mais de 40 dias estão no processo de tentativa de acessar esta política e não obtiveram êxito, ou seja, nós também pecamos no item 3 de pensar, por exemplo, o estímulo à proteção social e, nesse critério, pensar a renda e a sua condição do ponto de vista de uma segurança alimentar, por exemplo, infelizmente não damos conta. O quarto ponto e o quinto ponto também dizem respeito, infelizmente, a gente recordar de várias questões, por exemplo, o 4 de ter mais mulheres na tomada de decisão nos países, e a gente se depara com um país com um Ministério da Mulher, que não há uma política pública construída para as mulheres, né? Que nem vou citar os nomes aqui para não gastar a nossa energia, né? Mas o quanto esse espaço de mulheres em espaço de tomada de decisão é algo irrisório. Mas também, neste ponto, saudar também as iniciativas das parlamentares. Inúmeras mulheres parlamentares estão construindo proposições legislativas neste contexto. Ontem eu estava analisando, tinha mais de 84 projetos de lei em estados e também a nível federal, ou seja, são poucas mulheres ainda nesse espaço de participação política, mas as poucas que existem estão produzindo, né, estão contribuindo neste contexto. E na noite de ontem tivemos uma vitória, digamos assim, considerada, que foi a
PL aqui da deputada Maria do Rosário, que faz debate acerca da violência doméstica e familiar nesse contexto de pandemia. Agora falta também ser aprovada no Senado, mas também apresenta inúmeras questões de como implementá-la. Um dos pontos que eu gostaria de recordar seriam os canais de denúncia e este acompanhamento de políticas públicas, que seria o ponto 5, que a ONU nos recomenda enquanto medida, que é pensar a formulação de políticas públicas neste contexto, que também não temos. Ou seja, o nosso país não dá conta das medidas que foram apresentadas. Dentro de algumas possibilidades, eu acho que nós conseguimos avançar em algumas. Por exemplo, né, a ONU sugere serviços online de atendimento. Acho que nessa perspectiva nós avançamos com essa ampliação de alguns canais, mas vindos de algumas instituições. Também sugere, por exemplo, serviços de alerta de emergência em farmácias e supermercados. Sobre este ponto, existe um projeto de lei no Rio Grande do Sul, do deputado Edgar Preto, que as farmácias no nosso estado possam ser esse canal de alerta, né, a uma rede. E também um outro ponto sobre criação de abrigos temporários, que a ONU também nos apresenta. Também tem um projeto de lei aqui no Rio Grande do Sul em andamento, que o companheiro Jefferson Fernandes apresenta sobre a criação de abrigos temporários. Então, algumas das medidas estão sendo propostas por algumas bancadas, né? Então, a gente compreender esse cenário, eu acho que é importante. Mas, voltando aos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é o ponto que eu gostaria de trazer de reflexão para a gente pensar essas agendas de pesquisa neste contexto, que é o tema também que a gente precisamos nos debruçar aqui. Inicialmente, então, naquele primeiro período, nós não tínhamos dados sobre o nosso país e sobre o nosso estado, sobretudo. A nossa Secretaria de Segurança Pública apresentou um primeiro material do primeiro trimestre do nosso estado, com esses dados que a Gabriele nos apresentou. Então, nós não tínhamos uma produção de dados para que a gente pudéssemos pensar algumas agendas de pesquisa, porque nós não tínhamos dados referentes ao período de isolamento. Nós tínhamos dados, podemos dizer assim, até de janeiro a março, e março, podemos dizer assim, só na última semana do mês que inicia esse processo de isolamento. Ou seja, a gente poderia ter hipóteses sobre alguns pontos, mas nós não poderíamos aferir sobre e apresentar, por exemplo, uma pesquisa comparada com outros estados. Então, isso para nós foi um problema do ponto de vista de pesquisa. Uma outra questão também que nos preocupa com esse material, essa nota técnica que o Fórum Brasileiro de Segurança apresenta, é o apagão de dados, né, que nacionalmente estamos visualizando. Apenas 5 estados deram retorno para com as variáveis que o Fórum Brasileiro solicitou para a construção dessa nota técnica, que foram 3 variáveis que foi solicitado, então, às secretarias estaduais de segurança pública. A primeira, os boletins de ocorrência das polícias civis sobre violações, então, contra as mulheres. Um segundo ponto que foi solicitado, as ocorrências de atendimento do número 190. E o terceiro ponto seria as medidas protetivas, enfim, de cada estado. O nosso estado é um dos que dá um retorno, ou seja, nós estamos incluídas, né, podemos dizer assim, nessa pesquisa, neste trabalho de âmbito nacional, porém nós não damos conta de apresentar todos os dados que foram solicitados. Nós só encaminhamos os de feminicídios e os dos demais tipos de crimes via os boletins de ocorrência. Não respondemos sobre homicídios, que mulheres são vítimas, não respondemos sobre os atendimentos do 190 e não respondemos sobre as medidas protetivas. Ou seja, como se pensar pesquisa num contexto de um apagão, de fato, de dados oficiais para que a gente possa contribuir
nesta conjuntura. Então, nesse sentido, eu gostaria também de aproveitar este momento para falar um pouco do que nós, enquanto pesquisadoras do nosso grupo de pesquisa, o GPPC, nos desafiamos a contribuir, digamos, nessa atual conjuntura, ainda num período anterior à pandemia. Houve uma construção coletiva da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da da Assembleia Legislativa na construção do que nós chamamos de força-tarefa contra os feminicídios, aqui no Rio Grande do Sul. E foi construída, então, essa parceria e foi, então, desempenhada pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Este trabalho foi, digamos assim, um processo de acúmulo das demais instituições que se envolvem, podemos dizer, com o tema do enfrentamento à violência doméstica e familiar. Então, pensar as instituições da justiça, das polícias, enfim, entre outros, a sociedade civil e as universidades. Então, nesse sentido, nós nos somamos a essa iniciativa para buscar, de alguma maneira, contribuir para o debate público e também contribuir do ponto de vista de que maneira a ciência, a produção de conhecimento tão atacada por nesta atual conjuntura e as nossas instituições de ensino, como nós poderíamos contribuir com as nossas produções, né, acadêmicas, para que também tivessem à disposição da população como um todo. E neste processo nós verificamos que existia uma demanda expressiva pela produção de dados, ou melhor, pela qualificação dos dados, porque os dados existem, os dados são públicos, né? Acabamos de verificar aqui, né? A Gabriele nos apresentou os dados, que são dados divulgados com uma certa periodicidade no site da Secretaria de Segurança Pública, porém, muitas pessoas ainda tinham dificuldades de encontrar esses dados. Então, nessa perspectiva, eu e a colega Cristina Martins, que também é do nosso grupo de pesquisa, pensamos, bom, como podemos contribuir para o tema e como nós podemos, então, pensar uma forma de contribuir com a questão dos dados. Então, nós criamos o Atlas dos Feminicídios, que é um perfil, uma página na internet que nós apenas fizemos uma singela contribuição de dar visibilidade aos dados públicos da nossa Secretaria de Segurança Pública. O que nós só inovamos, podemos dizer assim, é que apresentamos os dados todos públicos desde 2012 até agora de uma maneira mais acessível, né, do ponto de vista de pensar regionalmente, por cidade, dados municipais de tentativas e dados consumados por cidade, por região, e vamos alimentando esse atlas periodicamente. Isso tem contribuído para algumas regiões pensar políticas públicas. A gente identificou várias falhas do ponto de vista da rede de enfrentamento à violência no nosso estado. Então, foi bem importante para a gente verificar que cidades onde tem uma ausência de política ou uma ausência de uma rede, né? Nós vamos ter, infelizmente, maiores índices. Eu acho que foi bem importante nessa perspectiva. Foi bom também para a gente conhecer essa rede estadual que existe, por mais fragilizada que ela se encontra, ela existe. Eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar algumas audiências públicas no interior, que nós visitamos as regiões para conhecer os equipamentos, conhecer as pessoas que debatem o tema regionalmente, e foi muito importante para a gente colocar as nossas pesquisas à disposição, podemos dizer assim, da sociedade. Então, neste período, nós percebemos algumas questões do ponto de vista que agora a Gabriele nos apresenta nesses dados, a gente consegue verificar. Nesse contexto de isolamento, como nós não tínhamos os dados públicos apresentados, eles foram apresentados agora faz poucos dias, né? Semana passada, se não me falha a memória, nós continuamos a pensar estratégias de como a gente poderia tratar o tema, e eu e a Cristina, então,
fizemos uma opção de fazer uma clipagem diária nos jornais locais, né, de âmbito estadual, para identificar os casos de mulheres vítimas, ou de homicídio ou de feminicídio. Nós encontramos mais casos do que os apresentados pela secretaria. Mas aí eu acho que a gente pode, inclusive, refletir algumas questões que a Gabriele nos apresentou aqui, né? Houve essa diminuição de denúncia, eu acho que a gente poderia compreender como um fato desse contexto de poucos canais, ou dos canais, podemos dizer assim, não abrangendo um número maior de mulheres. A gente pode pensar as diferenças regionais, as diferenças de acesso à internet, por exemplo, é um ponto muito importante do ponto de vista desse acesso, né? Neste mesmo período, eu acho que a gente pensar esse aumento de algum que a gente pôde identificar com esses dados, né? Enquanto todos os tipos de crime contra homens e mulheres houve uma diminuição, inclusive o secretário fez uma fala muito, né, feliz, falando que enfim, né, que houve uma diminuição histórica de inúmeros tipos de crime, né? Mas os feminicídios mantiveram esse contexto, como bem a Gabriele nos apresentou. Mas também nos apresenta algumas inquietações. Será que nós estamos diante de feminicídios apenas íntimos? E os feminicídios não íntimos? Como bem a Gabriela nos apresentou. Pensar temas, por exemplo, de acesso à justiça, entre outras. Então, são questões que, nesse contexto de isolamento, com os dados que nós tivemos acesso publicamente, né, que não foi num período que nós gostaríamos de estar pensando, inclusive está trocando com outros estados, por exemplo, o estado de São Paulo, que já teve, digamos, uma produção mais de tempo real, de acompanhar, de fato, né? Nesse período, nós tivemos duas publicações, uma num período que não era o período de isolamento e uma outra num outro período, que nos trazem algumas questões que bem a Gabriela já nos apresentou, que eu acredito que agora, com a fala da Fernanda, nos coloca num processo de pensar novas agendas de pesquisa, né? Do ponto de vista de compreender esse fenômeno neste período, sendo que os canais que nós temos à disposição apresentaram os seus limites, as produções de leis também acredito que apresentaram os seus limites, no ponto de vista de que todas as mulheres pudessem acessar, por exemplo, medida protetiva, acesso ao abrigamento. Neste contexto, né, de diálogo com essas gestoras de políticas públicas no Rio Grande do Sul, nessa rede um pouco frágil, mas que existe, por exemplo, tivemos a informação que existe vaga ociosa em casas-abrigo no Rio Grande do Sul. E aí nós... Por quê, né? Obviamente, porque por essa não rede articulada, a essa pouca informação, a essa pouca construção coletiva de o que fazer para com os casos, poucas portas de entrada, majoritariamente as polícias, que têm feito um papel importantíssimo, que se mantém firme pensando a sua ampliação, por exemplo, da Patrulha Maria da Penha, que eu acredito que seja um ponto fundamental, mas, ao mesmo tempo, nos coloca inúmeras questões para a gente refletir. Então, por isso que eu busquei fazer aquele apanhado de pensar que nós produzimos inúmeras pesquisas com vários diversos, digamos assim, espaços institucionais para refletir o impacto da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio, né, que é mais recente, por exemplo. Nós buscamos essas parcerias com as delegacias, né, com o próprio sistema de justiça, que sempre foi aberto às nossas pesquisas, né, inclusive a minha que está em andamento, mas que temas e que dilemas nós encontraremos num processo pós-pandemia. Porque durante esse contexto, o que nós temos de informação, de dados e de pesquisa que nós podemos estar desenvolvendo, acho que apresenta mais limites do que nós já propusemos de canais, de políticas, de produção de leis, inclusive, do que outras questões, né? Então, essas questões a gente acho bem importante, né? A gente refletir, como a Gabriele bem colocou,
temos dificuldade de ter uma fala mais, né, incisiva, né, por conta dessas subnotificações que são reais, mas que também não são só desse contexto. Então, que outros fatores, né, a gente poderia estar refletindo? Eu acho que um ponto interessante que eu gostaria de continuar nas minhas pesquisas com as minhas colegas é compreender os crimes de feminicídio. Acho que a gente está diante de uma janela de oportunidade para a gente compreender esse tipo de crime nas suas mais diversas facetas, pensando o que há de majoritário que a gente vê, né, dos, em tese, feminicídios íntimos, mas esses não íntimos, como estão se dando neste contexto de isolamento social ou não estão se dando. Enfim, pensar os limites das políticas, pensar os limites dos acessos. Eu acho que nós estamos diante de uma agenda de pesquisa para o próximo período que eu acredito que esse grupo e os demais no nosso país poderão estar desenvolvendo ao longo desse processo. Seriam essas minhas contribuições, mas muito obrigada pela oportunidade de diálogo. Obrigadíssimo pela apresentação, Suelen. Agora a gente passa a palavra para a professora Fernanda, que deve estar tentando habilitar o seu áudio e o seu vídeo. Vamos ver, o áudio foi. Deixa eu ver o áudio foi. Enquanto você habilita aí, Fernanda, eu vou te apresentar. Tá bem. A professora Fernanda Bestetti de Vasconcelos é professora adjunta do Departamento de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Segurança Cidadã da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Ciências Sociais pela PUC Rio Grande do Sul, possui bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pesquisadora visitante no Departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa, no Canadá, e atua como pesquisadora nas áreas de Sociologia Jurídica, Criminologia, Segurança Pública, Políticas Públicas de Segurança, Violência contra a Mulher, Administração da Justiça Penal e Administração de Conflitos de Proximidade, com pesquisas realizadas sobre encarceramento feminino, discurso jurídico e prisão preventiva, inquérito policial, vitimização e administração judicial de conflitos de gênero, políticas municipais de segurança pública. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal e do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos. Esse texto está presente no currículo Lattes da Fernanda, e aí, Fernanda, como está no currículo Lattes, eu vou ler, porque você colocou lá, mãe de 2 filhos. Então, eu ia dizer isso. A palavra é sua, Fernanda. Obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e eu já vou começar para o pessoal que acabou entrando depois, pedir desculpas por possíveis barulhos que a gente vai escutar aqui em casa ou por gatos passando pela frente da tela. Mãe, enfim, estamos tendo cuidado para isso não acontecer, mas se acontecer eu já peço desculpas. Bom, eu queria agradecer demais o convite do PET, principalmente nos nomes do Enio, do meu colega Enio, muito querido, e da Stephanie, que foi minha aluna na cadeira de Introdução à Pesquisa. Eu não me lembro exatamente, acho que foi no primeiro semestre do ano passado, foi uma experiência fantástica, foi um prazer enorme conhecer a Stephanie, então eu precisava fazer esse agradecimento. Eu gostaria também de dizer que eu estou muito feliz em dividir esse espaço com a Suelen e com a Gabriele, né? A Gabriele eu conheço há um pouco mais de tempo que a Suelen, mas a Suelen eu convivo com um pouco mais de frequência do que com a Gabriele, mas são duas pesquisadoras que têm produzido dados muito interessantes e que, assim, a fala de vocês eu agradeço muito porque, de certa forma, complementa o que eu gostaria de dizer. Na verdade, quando eu recebi o convite, eu em nenhum momento pensei em dizer que não, eu não sabia o que eu ia falar a respeito da questão da violência contra a mulher em tempos de pandemia. Tá? Como o Enio leu ali o meu Lattes, a abertura do Lattes mostra, na verdade, que eu estou ficando muito velha, né?
O que eu quero dizer com isso? Eu já fiz bastante coisa, já fiz alguns estudos relacionados à violência contra a mulher, né? Acompanhamento do atendimento nas DEANs, nos juizados, discursos a respeito de violência contra a mulher, enfim, muitos trabalhos. Eu venho trabalhando com o tema desde 2007, então eu tive uma certa dificuldade, não uma dificuldade, mas eu fiquei pensando, o que eu posso trazer de diferente, diferente, mas de interessante para a gente debater, para a gente pensar a situação que a gente está vivendo no momento, tá? Eu pensei em trazer uma possibilidade, logicamente existem diferentes possibilidades, uma chave de leitura do momento que a gente está vivendo, tá? Porque ainda que a gente saiba vamos lá na China, um aumento de 61% dos divórcios na China, o aumento de 50% de registros policiais em São Paulo, 40 a 50 no Rio de Janeiro, um aumento de 66%, esse dado coletado a partir da 0 hora, de 66% nos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul no período, eu acredito que a gente ainda vai demorar um certo tempo para sentir de forma, ou dar respostas de forma mais incisiva a esse momento que a gente está vivendo. Então, por isso que eu proponho essa possível chave de leitura. Tá? Quando eu estava pensando, né, nessa minha fala, eu pensei em algo que eu escuto com muita frequência, que eu sou uma pessoa muito pessimista. De fato, eu estou mais para pessimista do que para otimista, mas eu vou trazer a chave de leitura para vocês, e aí depois no final eu pergunto para vocês se vocês acham que eu sou pessimista mesmo, ou se esse meu pessimismo está baseado em alguma teoria e em dados da realidade que a gente possivelmente esteja vivendo, tá? Eu, primeiramente, queria contar para vocês muito rápido da experiência e aproveitar o momento e agradecer a oportunidade que eu tive, que eu sou uma pessoa realmente muito privilegiada. Eu não posso deixar de falar sobre isso, porque todos nós estamos passando por uma tormenta, mas pessoas têm barcos diferentes, né? Isso já foi falado várias vezes por pessoas em diferentes momentos. Mas eu não posso deixar de admitir os meus privilégios. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada pela CAPES no ano de 2012, quando eu recebi uma bolsa para fazer o doutorado de sanduíche na Universidade de Ottawa, tá? Onde eu morei por 8 meses. A minha tese de doutorado vai trabalhar com a rede de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Né? Então, a ideia de ir para o Canadá foi ver quais eram os mecanismos utilizados no Canadá, os índices canadenses acerca da violência contra a mulher. Qual a minha surpresa quando eu chego no Canadá, um dos países reconhecidos pela ONU como o 20º país na época, eu não sei como está esse índice agora, que apresentava o Canadá como o 20º colocado em igualdade entre homens e mulheres. E eu me deparo com um dado de que os índices de violência no Canadá eram muito próximos aos índices de violência contra a mulher no Brasil. Tá? Claro, eles têm inúmeros estudos, pesquisas de vitimização que são feitas anualmente, né? É uma diferença bastante grande nossa. A rede era bastante ativa na época, eu não sei como está nesse momento, porque, né? 2012, 2013, isso já vai fazer 7 anos. Mas eu pude verificar empiricamente, na verdade, que 8 meses abaixo de neve, né, a gente pode dizer que as pessoas acabam vivendo uma certa situação de isolamento social. Claro que a gente não está falando em pandemia aqui, né, gente? É uma situação diferente. Mas com essa experiência em que as pessoas passavam muito tempo dentro de casa, né? Era aquela coisa de, bom, nevava à noite, se as pessoas não limpassem a neve, no outro dia de manhã elas não iam ter como sair de casa, não dava para deixar acumular neve. O consumo bastante grande de bebidas alcoólicas e algumas outras características da sociedade, principalmente de imigrantes que iam para o Canadá,
e de populações nativas, né, onde são os maiores índices de violência contra a mulher, e de populações isoladas, a gente vai verificar que os índices são bastante altos e que o Canadá, ainda que esteja tentando há muitos anos diminuir esses índices, não há sucesso. Tá? E outro dado que é bastante interessante, que me parece bastante interessante, é que isso se mede a partir de estudos de vitimização, uma grande cifra oculta acerca da violência contra a mulher no Canadá, ou um não registro de casos. Tá? As pesquisas apontavam naquela época que cerca de 30% das mulheres que sofriam violência procuravam as instituições formais para contar do seu caso. Então, a gente vai ver uma possível subnotificação, uma subnotificação muito, muito, muito alta. Tá? Então, nesse momento, eu conto isso para vocês para começar a falar do meu pessimismo. Tá? De novo, nós não estamos falando da pandemia, estamos falando de isolamento social de alguma forma. Tá? Bom, indo então para essa ideia, gente, por favor, né, de chave de leitura, eu queria dizer que ela foi construída em conjunto com várias colegas que pesquisam a respeito do tema, em conjunto com um grupo muito bacana de colegas que foi criado no âmbito do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da URGS, em que, a partir desse período de isolamento social que nós estamos vivendo, em que nós temos compartilhado experiências, né, mulheres pesquisadoras, mães, enfim, que acabaram juntando muitas tarefas, enfim, a gente vem trocando informações, enfim, compartilhando angústias e essas conversas, elas me fizeram pensar um pouco também o que eu venho falar para vocês. Bom, essa chave de leitura, pessoal, que eu proponho, tá? Ela se dá através de uma possível triangulação de 3 fatores, tá? Um primeiro fator. Nós vivemos numa sociedade que está acostumada a resolver conflitos de modo muito violento. Na tentativa de não estender a fala, não vamos entrar nos estudos sobre violência na sociedade brasileira, violência interpessoal, enfim. Mas nós sabemos que nós vivemos numa sociedade em que a violência normalmente é utilizada para a resolução de conflitos. Um segundo elemento dessa triangulação, para essa chave de leitura, é o patriarcalismo. Tá? E aí eu vou falar um pouco dele na sequência. E um terceiro elemento está vinculado à situação política nacional, que a Suelen falou muito bem. Eu agradeço a Suelen, inclusive, por ter trazido tantos dados. Eu não vou, então, me ater a isso. Tá? Eu gostaria de falar, pessoal, a minha leitura para, né, tentar manter uma linha de raciocínio, falar, então, de que conceito de patriarcalismo, ou de onde eu estou partindo, tá, para essa chave de leitura. Bom, primeiro, eu conheço as discussões a respeito de desacordos ou discussões acerca de conceitos utilizados pelo autor que eu vou trazer aqui para falar de patriarcalismo, tá? Que ele vai trabalhar com uma ideia de democracia racial, que foi muito criticada, que segue sendo criticada, eu também tenho as minhas críticas acerca disso, mas a ideia de patriarcalismo dele me parece muito interessante, e eu estou falando aqui do Gilberto Freire, tá? Em 1933, o Gilberto Freire vai escrever o Casagrande Senzala, né, que é uma obra seminal para quem estuda ciências sociais, né, do pensamento brasileiro, enfim, pensamento social brasileiro, onde ele vai estudar a formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. Ele me parece muito interessante para a gente pensar nas raízes do patriarcalismo no Brasil, né? Porque ele é o primeiro autor que vai tratar de forma mais detida
a existência de uma rígida demarcação de gêneros no Brasil colonial. Tá? Não que mulheres não tenham sido ditas, faladas por outros autores em outros momentos na história do Brasil, autores anteriores ao Gilberto Freire. Sim, isso aconteceu. Mas, normalmente, a gente vai encontrar relatos de esposas de senhores de engenho. O Gilberto Freire, de certa forma, ele vai tentar ultrapassar essa categoria, né? Ele vai tentar trabalhar com outros marcadores sociais, tá? Trabalhando com diferentes condições sociais, ele vai falar de mulheres livres e ele vai falar de mulheres escravas. Ele vai falar de raças distintas também, ele vai falar de indígenas, ele vai falar de pretos, ele vai falar de brancos. E ele vai falar de gerações diferentes também, né? Vai falar de jovens e vai falar de velhos. Mas o que me parece bastante central nessa ideia de patriarcalismo do Gilberto Freire, quando a gente vai olhar para o Brasil, é a rígida demarcação entre os gêneros, marcada por um duplo padrão de moralidade. Né? E aqui, gente, eu estou falando 1933, lembrem dessa data, tá? Segundo o Gilberto Freire, o homem, ele seria este homem que estamos falando aqui, ele também existem marcadores sociais em volta deste homem. A gente está falando principalmente do senhor de engenho, a gente não está falando escravo aqui, tá? Ele é um ser que possui liberdade do gozo físico e do amor, ele faz parte do espaço público, ele tem a possibilidade da ação social e de contatos públicos, né? E, além disso, que é algo bastante importante, considero eu bastante importante, o senhor de engenho é aquele que detém o poder de vida e de morte sobre todos os seus bens. E quando a gente está falando de bem aqui, a gente está falando dos seus animais, dos seus escravos, que são considerados animais na época, dos seus filhos e da sua esposa. Ele tem todo esse poder, certo? Quando a gente vai falar da mulher, quando o Gilberto Freire vai falar da mulher, e aqui, de novo, estamos falando de marcadores sociais, novamente, estamos falando da Sinhá, tá? Ele vai apresentar um indivíduo cujo gênero vai trazer a possibilidade do gozo físico, mas ele tem que estar diretamente vinculado ao que seria um amor romântico, ou marido, né? E o sexo, nesse caso, ele vai acompanhar a obrigação de parir, de ter um filho, de criar uma prole, certo? Então, a mulher, ela vai ser destinada para o espaço privado, ela vai se destinar ao cuidado dos filhos e da casa, ao cuidado dos velhos, né? Ao contato com a família, e a uma certa organização da vida com os escravos. Tá? O Gilberto Freire ele vai falar de dois momentos centrais na vida da mulher no engenho, que seria a primeira comunhão e depois o casamento. Note-se que esses momentos eles são muito próximos, então as mulheres elas casavam cedíssimo, tinham filhos cedíssimo, morriam muito cedo porque elas passavam toda a vida, na verdade, né, parindo, gestando e criando os filhos, né? Então a gente vai na obra dele ver diversos relatos sobre homens que casam diversas vezes, não estamos excluindo as amantes aqui dessa conversa, mas homens que casam diversas vezes com primas, com cunhadas, enfim, e a mulher, ela morre muito cedo. Ele vai falar também da figura da tia, que a gente, 1933, da mulher que quando chegava perto dos 15 anos e não tinha casado ainda, ela ficava para tia, né? Ela era tiazona, porque ela não tinha filhos, enfim, o destino dela era ficar para titia. Então a gente vê que, ainda que faça quase 100 anos, né, desse discurso, ele ainda continua de alguma forma presente nos nossos dias. Bom,
Ainda analisando essas relações patriarcais que o Gilberto Freire vai falar, e as diferenças relacionadas aos papéis de gênero, e logo expectativas de gênero também, porque papéis de gênero trazem consigo expectativas, né? Ele vai tratar dos processos de socialização vivenciados por meninas e por meninos, e ele vai falar que são muito diferentes, logicamente, né? Numa sociedade onde o gênero ele é muito estanque, né? Logicamente, o menino vai ser socializado para viver no espaço público e a menina para o espaço privado, os cuidados com a casa e com a família, né? Bom, mas lá pelo final dos anos 50, o Gilberto Freire ele vai começar a tratar de um fenômeno muito importante e que, se a gente pensar em todas as considerações anteriores, a gente pode interpretar como algo nevrálgico para compreender a sociedade patriarcal brasileira. Tá? Ele vai começar a falar de uma entrada gradativa da mulher no espaço público. Junto disso, então, de acordo com a obra de Gilberto Freire, vai acontecer um processo de desintegração de um modelo de família patriarcal tradicional, que vai ser acompanhado pela transição do trabalho escravo para um trabalho livre. Tá? Ele vai apontar algo que é bastante interessante no meu ponto de vista enquanto chave de leitura para a gente pensar a questão da violência contra a mulher. Ele vai apontar para o fato de que, mesmo com um processo de urbanização em andamento e de modernização vivenciados no Brasil, os estereótipos de masculinidade eles foram mantidos. O que eu quero dizer com isso? Óbvio que os estereótipos de masculinidade foram mantidos no Brasil, ainda mais se a gente estiver falando dos padrões de estereótipo masculinos vinculados ao senhor de engenho. Porque ele está tomado de poder, lembrando, ele tem o poder de vida e morte, né? Ele tem poder de escolha, ele domina, né? Então, para que vai se pensar em se modificar um estereótipo masculino aqui? Só que, por outro lado, né, o Gilberto Freire, ele vai falar na sua obra, é que as mulheres elas começam a vivenciar a possibilidade de um processo de transição. Elas começam a fazer parte, aos poucos, da esfera ou do espaço público, e elas começam a se ocupar com outras atividades que não somente aquelas relacionadas ao casamento, à procriação e ao cuidado. Certo? Então, diante disso, gente, a gente pode imaginar, eu não sei, eu estou fazendo esse exercício de imaginação aqui, a quantidade crescente de conflitos violentos de gênero em uma sociedade que está acostumada já há muito tempo a resolver os conflitos de forma violenta. Vocês imaginem os padrões tão estanques de gênero, né? As expectativas tão estanques, aceitas, legítimas numa sociedade, que começam a ser modificadas por parte das mulheres tão dominadas e tão sem poder de mando, e os homens com um estereótipo de masculinidade mantido. É óbvio que vai acontecer um conflito por aí, né? Então, se a gente pensar na família patriarcal brasileira, formada por indivíduos com papéis de gênero bem demarcados, e desses papéis vão nascer expectativas, e que essas expectativas vão ser frustradas em meio a relações marcadas por uma distribuição absurdamente desigual do poder, o que será que vai dar? Um exercício de imaginação, tá? Bom. E, gente, caiu minha... Voltou, tá. Caiu a luz. Se em algum momento vocês não me escutarem, porque a minha luz está caindo aqui, vocês, por favor, me avisem pelo chat que vocês não estão me ouvindo, tá? Que aí eu tento botar no 4G. Bom, voltando lá, então. Mesmo que lá no final dos anos 50, o Gilberto Freire vá falar numa crise do modelo da família patriarcal colonial, tá?
A gente pode dizer, e aí eu deixo a pergunta para vocês irem se respondendo, depois não sei se existe uma forma da gente discutir a respeito disso, a gente continua vivendo em uma sociedade com papéis e expectativas de gênero bastante demarcados. O que eu quero dizer com isso? A gente pode pensar nas expectativas de gênero, por exemplo, que seguem sendo colocadas nas mulheres. E aí, quando eu estou falando dessas expectativas de gênero, elas não vão fazer parte somente do espaço privado, elas vão fazer parte do espaço público também. Elas vão fazer parte, elas vão influenciar a forma como o Estado, as instituições vão tratar essas mulheres. Tá? Que papéis de gênero? Que expectativas de gênero são essas que seguem sendo colocadas nas mulheres, ainda que elas tenham começado a entrar no espaço público através da perspectiva do Gilberto Freire e de outros autores, né? Outros autores vão falar nisso. Eu estou tentando trazer a ideia do patriarcalismo aqui, mas outros autores, outras autoras também vão falar muito disso. A Vânia Casinato fala muito dessa entrada da mulher no espaço público, de todos os conflitos resultantes também desse processo. Mas vamos voltar lá para as expectativas de gênero das mulheres. Quais são as expectativas normalmente colocadas para as mulheres? Que ela seja uma boa mãe, que ela seja uma boa dona de casa, que ela tenha sexualidade controlada, que ela seja uma boa esposa, que ela seja simpática, sorridente, maravilhosa, linda, depilada, com o cabelo feito, maquiada. Essas são expectativas de gênero, tá? A gente pode pensar na família. Existe a pílula anticoncepcional, que existe, enfim, ela, quando foi criada, ela trouxe uma possibilidade para a mulher de escolher o cuidado com os filhos, com a prole, enfim. Mas a mulher segue sendo cobrada pela família no âmbito familiar. Vem cá, tu não vai ter filho? Casou, não vai ter filho? Ou a gente pode pensar naquela profissional do sexo que pode, sim, ser vítima de violência doméstica e familiar e vai procurar atendimento na delegacia especializada para a mulher. Será que ela vai ser tratada da mesma forma que essa mulher com todas essas características que eu falei para vocês agora? O que vocês acham? Enquanto isso, pessoal, os homens também, logicamente, né? Eles, enfim, a vivência deles está marcada por expectativas de gênero. Só que elas são diferentes das da mulher, né? A gente vai olhar, a gente pode dizer que essas expectativas de gênero estariam vinculadas a uma ideia de virilidade. O homem tem que ser viril, o homem é viril, a mulher é vagabunda, né? A ideia de homem, o homem é provedor da família, o homem cuida da família, né? Expectativas de gênero. Mas, de novo, vamos voltar ao concreto, vamos ao mundo concreto. Eu procurei dados sobre isso, né? Que é uma questão que a gente ouve falar bastante. A Suelen estava falando há pouco da questão do auxílio, né, que o governo está dando às pessoas na situação da pandemia, e a gente viu que foi possibilitado as mulheres chefes de família receberem até R$ 1.200, né, de auxílio. Bom, se a gente for olhar para os dados do IPEA de 2018, 45% dos lares já eram chefiados por mulheres. Tá? E se a gente olha para dados do IBGE, e eu achei esses dados incríveis, de 2001 a 2015 houve um crescimento de 105% de famílias chefiadas por mulheres. Tá? Então, essa ideia de provedor também ela é algo, a expectativa de gênero ela é algo que pode ser considerada problemática. O homem, ele é um ser que ele foi feito para viver na esfera pública, né? Ele é um ser inteligente, ele é um ser que sabe falar de política melhor que a mulher, ele sabe viver a política melhor do que a mulher, ele é uma criatura racional capaz de tomar decisões fantásticas, né? Inclusive, depois eu deixo uma indicação para vocês
já deixo de agora o trabalho de conclusão que foi defendido pela Janaína Buges no final do ano passado, que ela fala sobre a lenda da noiva da Lagoa dos Barros em Osório. A Rochelle foi a orientadora dela, que é genial, que vai falar muito dessas expectativas de gênero e vai falar muito, pelo menos foi a leitura que eu fiz, do homem estar ligado extremamente ao racional e a mulher ao emocional. Tanto que dentro da lenda, a noiva aparece da lagoa e os caminhoneiros que estão ali trabalhando, muito sérios, eles batem no caminhão e podem falecer. Por que eles falecem? Porque aparece a noiva da lagoa. Só que se a gente olha a história da noiva da lagoa, a gente vai ver que foi um feminicídio acontecido nos anos 30. Então, é algo bastante interessante. Depois eu anoto para vocês, nas notas partilhadas, o nome do trabalho e da autora, para quem tiver interesse. Mas realmente é um trabalho bastante interessante. Mas voltando aqui para o que eu tinha preparado. Bom, se a gente olhar para o Brasil colonial, e se a gente olhar para a atualidade, olha, eu toda descabelada, a gente vai ver que esses estereótipos, eles sofreram algumas mudanças, sim. Tá? Mas eles seguem possuindo uma mesma dinâmica de poder e dominação em grande parte das relações sociais. Tá? A gente não pode esquecer que essas expectativas elas estão vinculadas a uma ideia de cultura, né? E cultura é algo que sim, que ela está em movimento sempre, mas ela demora muito tempo para mudar, né? E muita luta para mudar também. A gente não pode esquecer disso. Mas se a gente olhar para a realidade, né, para dados mais concretos, a gente pode verificar que as mulheres seguem sendo responsáveis pela esmagadora maioria do trabalho doméstico, seja ele remunerado ou não remunerado. As mulheres seguem sendo responsáveis pela esmagadora maioria de trabalhos de cuidado com crianças, com pessoas com deficiências, com pessoas idosas na área da saúde, sejam elas remuneradas ou não. Tá? Aí eu trago para vocês também um dado que eu escutei numa live, eu acho que foi na terça-feira, com a Débora Diniz, que foi feita pela Anistia Brasília, que ela trouxe um dado que me pareceu muito interessante quando a gente vai pensar na questão da pandemia, né? Que de 70% a 80% dos trabalhadores da área da saúde, segundo dados da OMS, tá? E aí a gente está tirando fora médicos e gestores, tá? São formados por profissionais do sexo feminino, de 70% a 80%. A gente está falando um número muito grande de pessoas que são responsáveis pelo cuidado. Tá? Bom, deixa eu ver, já falei um monte. Eu tenho que cuidar, porque senão eu passo a tarde inteira falando. Eu vou tentar dar uma encerrada aqui, e na verdade, a minha ideia não é trazer respostas, é criar questionamentos e um pensamento crítico. Então, já que o tema da conferência é violência contra a mulher em tempos de pandemia, até agora eu não falei diretamente de pandemia, né? Eu não falei, creio eu, não falei diretamente da pandemia. Eu quero sugerir para vocês um exercício reflexivo. Então, minha água. Que considera alguns fatores. Que fatores seriam esses? Que fatores seriam esses? Pensando em toda essa ideia de patriarcalismo que eu trouxe para vocês, eu acredito que a gente possa pensar. Eu acredito não, várias e vários autores falam sobre isso, né? Inclusive a Roberta Pamplona publicou um artigo, Roberta Pamplona, que fez o mestrado na URGS. A Roberta terminou o mestrado, gente, eu não tenho certeza, mas ela é uma pesquisadora fantástica, tá? A gente pode pensar em alguns elementos, como, por exemplo, de crise da masculinidade. Acho que a gente pode falar, né? Se a gente pensar nessas expectativas acerca de quem é o homem ou o que ele deve ser, tá?
A gente pode pensar na época de pandemia, né, num convívio intensificado nos lares, tá? E com isso, expectativas de gênero podem ser mais cobradas, tá? Pode voltar para a teoria sociológica e pensar. Eu tenho uma dificuldade enorme de dizer que período que nós vivemos no Brasil, né? Eu acho que a gente está retrocedendo, então já nem mais se eu falo em modernidade tardia, enfim. Pensem como quiserem, modernidade, pós-modernidade, mas a gente pode ver um fenômeno de crescimento do individualismo, tá? Grande parte dos autores acreditam na possibilidade de crescimento do individualismo. E aí a gente chega numa situação em que as pessoas são obrigadas a viver de forma bastante constante, né? De forma bastante intensa. Junto dessa crise de masculinidade, junto desses papéis de gênero, dessas expectativas de gênero, que de repente no dia a dia cada um sai para trabalhar, cada um faz uma coisa, elas não parecem tão marcadas, mas com o convívio mais frequente pode ser, sim, que elas sejam mais cobradas, tá? A gente vai ver também, e aí eu posso falar de mim, posso falar de várias colegas com quem eu tenho compartilhado o assunto, a intensificação do trabalho doméstico e do cuidado. Né? O que eu quero dizer com isso? Bom, como eu falei para vocês desde o começo, eu sou uma pessoa bastante privilegiada e eu tenho uma pessoa que, graças ao trabalho dela, eu posso exercer o meu trabalho de professora e de pesquisadora. Ela está na casa dela cuidando dos filhos, porque os filhos não têm aula também, né? Nada mais justo. Então, acabam se acumulando funções. O que eu quero dizer? Eu sigo trabalhando, eu limpo a casa, eu cuido dos filhos. Porque o cuidado, normalmente, a gente pode pensar que até antes da pandemia, pelo menos uma parte dele, quando a gente está falando em filhos, ele era terceirizado com as escolas, certo? Então, em algum momento do dia, esse trabalho passava para a mão de uma outra pessoa, né? Isso não acontece nesse momento. Né? Eu, por exemplo, o Enio leu ali o meu Lattes no começo, a ideia de colocar que eu tenho 2 filhos e a época que eles nasceram, a licença maternidade, também tem a ideia de mostrar que nós, pesquisadoras mulheres, com a chegada dos filhos e por toda essa ética ou lógica ou expectativa vinculada ao cuidado, a gente acaba produzindo muito menos depois que os filhos chegam, né? Durante um tempo, enquanto eles são pequenos, enquanto eles são dependentes da gente, tá? E algumas pessoas já vêm falando sobre isso, né? Sobre uma diminuição da produção acadêmica feminina nos tempos de pandemia, né? Porque, de novo, o trabalho, ele vai sendo acumulado, tá? E aí, pessoal, eu trago outros fatores, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, na verdade, para falar de todos eles, para não cair num determinismo, para dizer que todos eles vão resultar em violência, porque se todos eles resultassem em violência, os índices seriam muito mais alarmantes do que eles já são. Né? Eles não necessariamente vão resultar em violência, tá? Mas a gente pode se ater, prestar atenção neles como possíveis fatores que intensificam a violência, tá? A gente vai ver a intensificação do uso de bebidas alcoólicas, né? E eu falo por mim aqui, vamos falar da vida pessoal, sempre tô tomando um vinhozinho, assistindo as notícias na TV e tomando um vinhozinho, né? Muitas pessoas têm feito isso, né? Outra questão, os problemas financeiros resultantes da crise econômica. Eu, de novo, me falo que sou uma pessoa privilegiada, eu não sei até quando, mas eu sigo recebendo meu salário, mas muitas pessoas não estão recebendo seu salário, né? E isso é um fator que pode, sim, gerar, potencializar conflitos, digamos assim, tá? E uma outra questão vinculada à ideia do isolamento social, e aí eu me pergunto, e a Suelen tinha largado ali no final da fala dela, eu pudesse trazer algumas ideias de agenda de pesquisa, eu posso dizer, Suelen, que eu não sei ainda. Acho que a gente está
no meio do furacão, no meio da tormenta, né? Eu tenho uma certa dificuldade de fazer análises no meio da tormenta. Eu preferiria esperar um pouco a coisa passar, até porque não está nas minhas mãos, né? Para poder ter respostas um pouco mais que eu considere legítimas, tá? Mas nos casos de violência contra a mulher, e aí quando a gente fala principalmente do feminicídio, né, que seria uma exacerbação de uma violência que já vem acontecendo, a gente pode pensar que o isolamento social existe uma chance muito grande de propiciar essa exacerbação da violência, né? Porque a mulher ela vai estar o tempo todo junto com a pessoa que perpetra essa violência, né? Ela vai ter uma dificuldade de pedir ajuda, os canais para se pedir ajuda são muito poucos, né? É uma situação muito complicada, Eu confesso para vocês que eu acho que é a resposta do milhão. Quem tiver a resposta de como enfrentar nesse momento esse crescimento tão grande da violência contra a mulher e das mortes que posteriormente, aí se a gente pensar na questão jurídica, vão ter a qualificadora feminicídio ou pensar na categoria feminicídio pela sociologia, quem tiver essa resposta é a pergunta do milhão. E eu gostaria muito de saber. Eu não sei, eu espero ter contribuído de alguma forma. Mais uma vez eu agradeço o convite, espero não ter deixado vocês confusos e confusas, tá? Mais uma vez, muito obrigado, contem comigo por uma próxima, tá certo? Obrigada. Obrigado, Fernanda. Eu compartilho com você com a ideia de que acho que as ciências sociais, mais do que preocupada com respostas, elas têm que sugerir questões, porque as questões que nos obrigam a pensar. Então, acho que para a própria construção do conhecimento, a dúvida é sempre mais importante do que a certeza. Bom, gente, a gente está aberto para as perguntas. Quem tiver questões pode enviar aqui pelo chat para as componentes da mesa. Acho que todo mundo consegue ler no chat. Já tem 2 perguntas da Stephanie. De qualquer maneira, eu vou ler as perguntas, tá? Então, a Stephanie faz 2 perguntas. Na verdade, mais de 2. Ela acho que vai estar embutindo algumas outras perguntas, mas vamos lá. 1. Pensando nessas imposições de gênero e como... Espera só um minutinho que eu vou ter que aceitar mais gente que está entrando aqui. Então, vamos lá. Primeira pergunta da Stephanie. Pensando nessas imposições de gênero e como nos foram atribuídas de formas diferentes relacionadas à questão de raça, vocês acham que o amparo dessas mulheres de diferentes recortes sociais e raciais podem ter um suporte desigual nesse período de isolamento? E a segunda, e pensando nas expectativas de gênero, como o aumento do desemprego, homens provedores da casa podem se tornar mais violentos? O desemprego pode aumentar a violência contra a mulher? Então, imagino que sejam 2 perguntas para a mesa. Quem quiser responder. No ideário nacional. Gabriele, quer começar? Habilita o microfone. Tem que ligar o microfone, Gabi. Bom, eu acho que já tem pesquisas mostrando, né, como a epidemia está impactando as populações de forma bastante diferenciada conforme a situação econômica e aí a questão de raça também, né? Essa questão, né? Pensando nas imposições, vocês acham que o amparo a essas mulheres de diferentes recortes sociais e raciais podem ter um suporte desigual nesse período de isolamento? Olha, como a maior parte do suporte que tem sido proposto ele via recursos online, mídias sociais, telefones, eu acho que é importante a gente pensar na questão do acesso a esse tipo de recurso, né? E como isso pode impactar. Então, mesmo que as mulheres queiram procurar uma ajuda, enfim,
como é que elas vão saber para onde ligar, né? Então, tem várias campanhas de disseminação de telefones via WhatsApp. E, bom, se as mulheres não têm acesso ao WhatsApp, elas não conseguem ter acesso a esse tipo de informação. Então, isso é um limite que a gente vai ter que pensar e avaliar mais adiante o que aconteceu aí, né? Essa questão do aumento do desemprego, né? Os homens provedores da casa podem se tornar mais violentos. Acho que isso aí, acho até o documento da ONU trabalha um pouco essa questão, né? Mas eu imagino que sim, e aí também a estudar posteriormente, né? Sei, a Fernanda, se quiser também. Eu tô de pleno acordo com a Gabriele e eu acho, eu não sei, Gabriele, como tu vê isso, mas eu acho que a gente está recebendo muitos dados ainda, mas como a gente não sabe quando vai acabar ou como bom, existe uma ideia de como eles estão, né, uma perspectiva de como eles estão se desenvolvendo, mas a gente não sabe, pode acontecer um fenômeno que a gente não tem controle e eles mudarem de repente. Então, no meio do olho do furacão, de novo, dar essas respostas é algo um pouco complicado. A gente pode pensar que relacionado à violência contra as mulheres negras, por exemplo, se a gente olhar os últimos atlas da violência que foram publicados, a gente vai ver uma queda de morte por parceiro íntimo, por exemplo, de mulheres brancas e um aumento de mulheres negras. Eu acho que isso pode ser uma pista para a gente pensar a respeito dessa questão. Mas, de novo, é uma pista, é uma hipótese, ela não foi, a gente não tem como testar isso ainda, né? Quanto ao desemprego, de novo, né? A gente já sabe que, bom, aquele dado que eu trouxe ali, 45% das famílias já são chefiadas por mulheres, né? Algumas delas são casadas, vivem com um companheiro, outras não. Mas, de novo, os efeitos da pandemia sobre isso, eu acho que a gente vai poder ter respostas mais... De novo, vou voltar para a palavra legítima, tá, gente? Não no olho do furacão. Suelen também, Vou trazer algumas inquietações que eu estou nesse período refletindo, né? Eu acho que o primeiro é a grande ausência, né, da gente pensar dados com o critério cor e raça no nosso país. Na perspectiva da própria pandemia, nós estamos passando por isso, teve uma grande articulação dos movimentos sociais negros para que o critério cor e raça fosse respeitado, né, no Sistema Único de Saúde, sendo que já é uma normativa nacional para a gente poder compreender esses casos, né, de como que o que impacto, né, para com as populações negras o vírus atingiu, tanto do ponto de vista de contágio quanto do ponto de vista de óbito. E infelizmente isso ainda não está sendo cumprido. O nosso estado passou a apresentar os casos por critério cor e raça faz poucos, uns 20 dias, depois de muita pressão estadual, porque a nacional a gente sabe que existe, né, inúmeros fatores que não foram levados em consideração nem pelo anterior ministro, nem pelo outro que antecedeu e nem pelo que está hoje, a gente nem sabe a quem se direcionar, ou seja, a gente não tem esse amparo para as questões de cor e raça. E, na minha perspectiva, a construção das poucas políticas públicas que ainda estão em pé, podemos dizer assim, nós encontramos os limites para com quem acessa essas políticas. E aí, essa dificuldade de acesso tem muito a ver com as regiões, tem muito a ver com as questões étnicas e raciais. Eu acredito que nós estamos diante de um processo, pelos dados que estão sendo apresentados, né, de óbitos e de pessoas que tiveram, por exemplo, o Covid, está mais nítido as desigualdades estruturais no nosso país. Quem está padecendo é a população mais empobrecida, a população negra, que somos SUS dependentes, dependemos do SUS, então esse SUS que está sendo também atacado nesse último período.
E quanto à questão mais do ponto de vista das nossas questões de violência, a gente também tem essa outra ausência, né? Os dados que nós temos não nos dão a possibilidade de a gente pensar essas questões. Eu estou tentando fazer esse debate na minha tese, não tem sido um processo fácil, eu estou analisando os processos que já foram julgados, finalizados e julgados de mulheres negras e não negras vítimas de homicídio desde a década de 70, com amostras por década, para compreender o impacto, as configurações dessas mortes, né? Se tem alguns elementos que a gente poderia apresentar sobre essa perspectiva, se há ou não esse aumento de feminicídios, né, a gente pode dizer assim, de mulheres negras ou homicídios, mas as desigualdades estruturais em vida também se apresentam em morte, com acesso à justiça, com um processo transitado e julgado com qualidade, com todo um processo, desde o inquérito até o tribunal do júri sendo respeitado, que infelizmente a gente não visualiza para as mulheres negras, para as mulheres pobres, para as mulheres em situação de rua, para as mulheres em situação de prostituição. Ou seja, essas desigualdades ficam mais nítidas, infelizmente, né, nesse acesso, nesse amparo a políticas públicas do nosso Estado para essas populações. Então, mais inquietações que nós não temos como trazer mais elementos, mas eu acredito que sejam importantes para a gente pensar num outro momento histórico. Gente, tem uma pergunta aqui também da Rochelle, uma pergunta, um texto longo, mais ou menos longo, e eu vou ler aqui também, tá? Gurias, gostaria de refletir com vocês sobre o papel do Estado nesse contexto. Quais vocês consideram que possam ser as implicações de uma ampliação do papel do Estado, que tanto pode ser de apoio e enfrentamento à violência, mas que também pode ter uma dimensão de controle e vigilância? Nesse contexto de pandemia, que se parece cobrar mais do Estado, que ele chega a dimensões cada vez mais micro das relações íntimas. Enfim, o papel do Estado é importante, mas será que não pode ter outras implicações? Quem se habilita primeiro? Eu vou contar, eu preciso que eu estou nervosa aqui, estou lendo a pergunta da Rochelle, estou me lembrando de um caso que aconteceu aqui onde eu moro. Eu vou situar, quem é de Porto Alegre mais ou menos vai ter uma ideia de onde eu moro. A Rochelle e a Suelen sabem porque já tiveram aqui em casa. Eu moro na ponta da Vila Bom Jesus, mas num condomínio de prédios, tem mais de 300 apartamentos, que foi construído há poucos anos, pertinho da PUC. Então, da janela da minha sala, eu vejo o condomínio e vejo a Bom Jesus. E como eu trabalho, é ótimo. Como eu trabalho, né, com segurança pública já há muito tempo, logicamente, qualquer movimento vinculado ao Estado, à segurança pública, vai me chamar a atenção. Bom, eu não sei ainda, Shelley. Não sei. Eu acho que vem muito perto, a minha hipótese vem muito perto daquela da sedução do direito penal, sabe? Que o direito penal ele vai resolver tudo. Então, a gente vai criando cada vez mais leis, endurecendo penas, criando novas condutas criminais para resolver problemas sociais e deixa de lado todos os outros problemas estruturais. E eu quero dizer com a minha experiência. Eu tenho ficado em casa muito, né? Mas às vezes a gente vai ao super, enfim, ou eu observo. E eu sigo vendo o tratamento. Aí eu vou falar das polícias ostensivas, né? Da mesma forma como sempre atuou, né? E aí é uma coisa que é muito gritante, assim, porque eu vejo muitos carros passando pela Bom Jesus e parando os guris e as gurias e dando dura neles. Há uns 3 sábados atrás, 8 da manhã, teve um tiro acidental a 2 andares acima do meu apartamento aqui. Um tiro acidental às 8 da manhã. De um oficial da reserva, não é oficial da reserva, militar da reserva, eu descobri depois. Mas o que aconteceu? Chamaram a brigada veio, foi um tiro acidental, foi embora e nada mais foi feito. Então, é uma situação muito complicada, porque é uma situação que pode ser uma situação de violência, a gente fica com isso na cabeça, eu sei que mora um casal em cima que eu não conheço,
Mas a gente vê um tratamento muito diferente, a brigada entrando no condomínio, cumprimentando as pessoas, não dando dor em ninguém. Eu ouvi eles falando na janela e tal, existem grupos no condomínio que falam a respeito da situação toda, mas me parece que as instituições seguem funcionando a pleno vapor, da mesma forma como sempre funcionaram. Eu não sei qual é a perspectiva de vocês, gurias. Essa é a minha preocupação nesta perspectiva, né? Nós estamos verificando as falhas do sistema, podemos dizer assim, do papel do Estado que cumpriu no período anterior, por exemplo, de enfrentamento à violência contra as mulheres, que é o nosso tema aqui, mas que implicações teríamos nesse atual contexto, do ponto de vista do controle? Eu acho que é uma questão bem importante. Que corpos que vão ser selecionados para serem controlados, para serem vigiados, né? Infelizmente, essa realidade. Por exemplo, eu tive também um caso aqui, já que as redes são um pouco falhas, as redes de solidariedade de vizinhos estão dando conta, inclusive, de se preocupar com violências, né? Que na minha rua teve um caso, né, numa quadra após aqui, que nós chamamos pela polícia por horas, e os vizinhos tiveram que mediar a violência contra uma mulher e uma criança dentro do seu apartamento. Então, a vizinhança, na mediação, imagina se houvesse uma arma nesse contexto, né? O que seria? Então, nós estamos diante de uma situação que esse Estado, nesta forma, na sua condução, esperar, né, de um governo com esse tipo de política. Então, é uma questão bem interessante a gente refletir. Bom, agora a Gabriele. Eu tive um problema ali, desconectou e conectou, eu vim para cá, para outra sala. Aí eu não consegui ouvir, infelizmente, a resposta da Suelen, assim, a pergunta. Eu achei a pergunta super interessante, não tinha pensado nessa questão, e falando um pouco como cidadã, assim, né? Não pensando assim na questão do Estado, como é necessário o Estado nesse momento, né? Tanto para o enfrentamento da violência, quanto para o enfrentamento de outras questões, né, que estão aí afetando a população. Eu tenderia a ignorar essa questão mais de controles do Estado, né? Eu acho que isso aí, bom, espera-se que o Estado atinja a população antes de pensar no controle do Estado sobre a população. Então, é mais ou menos por aí que eu penso, né? Mas também, não sei se tivesse também não sei que questões pensar sobre isso, né? Como o Estado interviria do ponto de vista micro. Tem essas iniciativas do Ministério da Família e Direitos Humanos, né? Mas eu acho que num contexto de pandemia, eu acho que a gente quer Estado, né? Para esses contextos emergenciais, até para um pensamento mais liberal, eu acho que cabe querer o Estado. Então, enfim. Gente, tem aqui também uma observação da Vera, que ela diz o seguinte: não querendo fugir ao tema, o que vocês acham de grupos de bairro no WhatsApp com participação da Brigada Militar? Ah, isso. Se quiser falar, Gabi, já que está aqui. Olha, não sei, depende do grupo, né? Não sei para que servem esses grupos, para alertar situações potencialmente perigosas. Eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Apresenta desse país marcadamente violento, marcadamente desigual do ponto de vista. Oi, Suelen, deu algum problema no teu microfone e no teu vídeo? A gente não te vê e agora que o teu microfone estava desligado e agora ligou no meio da fala da Gabriele. Então teve um problema aqui de comunicação. Então acho que a gente deixa a Gabriele terminar e aí você entra. Né? Então tá, Suelen, então se você quiser continuar.
bem adiantou esse debate, toda essa reflexão sobre essa história. As desigualdades do ponto de vista de raça. Suelen, a gente continua com um problema com o seu microfone. Então, para a gente organizar, eu vou voltar à pergunta da Vera, para ver se a Gabriele quer encerrar e passar para a Fernanda. Tá? A pergunta da Vera é a seguinte: não querendo fugir ao tema, o que vocês acham de grupos de bairro no WhatsApp com participação da Brigada Militar? Gabi, tem alguma coisa a complementar? Não, acho interessante pensar nisso em tempos de pandemia, né? Porque uma das respostas à pandemia é a divulgação de telefones das polícias pelo WhatsApp para as mulheres, né? Então, pode ser interessante, sim, nesse contexto, né? E na questão da violência contra a mulher. É uma coisa a ser pensada. Fernando? Bom, eu concordo com a Gabi, eu acho que é uma faca de dois gumes, mas eu acho que o gume complicado, ele costuma ser mais complicado, né? Se a gente parar para pensar na sociedade extremamente desigual que a gente vive, pelo menos as experiências que eu vejo desses grupos, eles tendem a normalmente temer, ver como ameaçadora ou perigosa a presença de pessoas que não fazem parte das características ou do poder aquisitivo de pessoas que moram nesses locais, nesses bairros enfim, onde existem esses grupos. Isso é muito complicado, né? Se a gente sabe que a gente tem uma polícia que atua grande parte das vezes de forma violenta e racializada, isso pode ser muito perigoso. Agora, em relação à questão da violência contra a mulher, eu concordo com a Gabi que poderia ser um mecanismo interessante, mas me parece, Gabi, eu não sei o que tu acha a respeito disso, que mereceria um grande treinamento para trabalhar com isso também, porque a gente ainda tem aquela perspectiva, e eu volto aqui para a minha realidade do meu condomínio, né? Por enquanto, ensino no meu laboratório, é fantástico, né? Eu estou no complexo, eu estou em Bentham aqui. Da minha janela eu vejo os meus vizinhos. Mas ainda existe muito aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, eu não consigo visualizar de forma muito intensiva essa atuação, né? A gente sabe que, por exemplo, a Brigada Militar tem programas fantásticos, né, como a gente fala de gestão, enfim, de dinâmica de trabalho, de como atuar em determinados crimes, enfim, e que ela tem se orientado a partir do Avante, né, tem profissionais muito qualificados trabalhando com isso. Agora, esse contato direto por WhatsApp com moradores de bairro, eu não sei, eu acho que é um tema, inclusive, que merece pesquisa, né? Merece pesquisa, claro, vai variar, me parece que vai variar muito de bairro para bairro, de batalhão para batalhão, mas, assim, a experiência que eu conheço, por exemplo, Chácara das Pedras, perto do Iguatemi, ali, ela é terrível, né? Para mim, ela é terrível. Suelen, quiser voltar aqui para comentar? Suelen? Suelen nos ouve? Suelen saiu? Parece que a Suelen aparece aqui para mim, mas não sei se ela está nos ouvindo. Bom, a Vera fez ainda outra observação aqui para a gente, que é o seguinte, sobre os grupos de WhatsApp, né? São grupos de alerta, mas não confio, são todos bolsonaristas, né? Imagino que sejam os membros da Brigada Militar. Né? Bom, gente, eu não sei, a Suelen parece que sumiu. Suelen, nos ouve?
Ela aparece ali ainda, né? Ela aparece, exatamente. Ela aparece aqui, mas ela não, de fato, ela não aparece. Bom, gente, mais alguma? Já são 120, quase 120 minutos, a gente já está quase 2 horas. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer as componentes da mesa? Se não tiver, eu vou encaminhar para o encerramento, então. E mais uma vez eu quero frisar e lembrar que essa mesa é o resultado de uma parceria entre o PET Conexões Ciências Humanas, do qual eu sou tutor, e o ILEA, o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, que tem o professor José Vicente como diretor. Eu quero mais uma vez agradecer os membros do grupo PET, com a Stephanie, o Matheus, o Matheus Sansano. A Sueli está aparecendo, deixa eu só terminar o agradecimento aqui. É o Matheus Sansano, o Lu Carana e a Nata, né? Sem eles a gente não faria isso também. Bom, já que você voltou aqui, Sueli, você tinha sumido, habilita aí seu microfone. Então tem uma observação ainda da Vera a respeito dos grupos de WhatsApp nos bairros com participação da Brigada Militar. Então, o que você tem a nos dizer aqui? Ai, peço mil perdões, queridos. Entrei numa outra vibe, tinha uma outra live, enfim, caiu tudo. Mas, nessa perspectiva, eu acho que a polícia de proximidade, né, já estava experimentando esses processos, né, no período ainda anterior, né, de uma maior relação, né, com os aparatos, podemos dizer assim, com as instituições, e já se tinham esses grupos, eu acho que era no início do WhatsApp ou de outras ferramentas, né, assim como essa, de diálogo entre as polícias e as comunidades, né? Eu não consegui pegar toda a pergunta, inclusive eu não estou conseguindo ler as perguntas, eu só estou vendo vocês no meu celular, porque o resto caiu tudo aqui em casa. Mas eu acredito que está sendo, né, uma forma, ou pode ser uma forma de contato, sendo que nessa perspectiva, né, a importância de pensar mais canais, né, que as pessoas possam comunicar, né, que possam pensar mais canais de participação e de denúncia, eu acredito que seja importante. Eu não sei se respondi à questão, mas nós já tivemos essas experiências no período anterior, que eu recordo, não sei se a Fernanda lembra. Obrigado, Suelen. Bom, gente, então, como eu havia dito, a gente já está indo para 2 horas, uma mesa longa. Quero agradecer mais uma vez as componentes da mesa, a nossa audiência. Lembrar que esse vídeo, dentro de alguns dias, vai estar disponível no canal do YouTube do ILEA. Eu só não sei precisar daqui quantos dias, pelo seguinte, quando a gente fazia uma gravação, os vídeos ficavam disponíveis em algumas horas. Agora, como tem muita gente usando o NConf, leva alguns dias para o vídeo estar disponível para download. Então, eu vou fazer o download do vídeo, a gente vai legendar o vídeo devidamente, aí quando tiver tudo prontinho, vai estar disponível no canal do ILEA, tá? Algumas pessoas mandaram os e-mails querendo receber o material de apresentação, imagino que estavam se referindo ao material da Gabriele, mas se a Fernanda e a Suelen quiserem disponibilizar suas falas também, me manda os textos para o meu e-mail e eu disponibilizo também para quem deixou o e-mail. Inclusive, eu não tenho nada organizado. Não, para quem puder e quiser, Fernanda, não é obrigatório, tá bom? Gente, eu escaneio meus rabiscos aqui. Tá. Eu vou passar o material para o Enio, e aí, assim, é um material que a fonte, ela tá toda lá no site, são os dados até abril, estão divulgados, e o que vocês precisarem é só pedir lá no observatório, quiserem, tem a lei de acesso à informação, todo mundo pode pedir, é só bater lá. Online, por favor. Então, abraço, beijo a todos. Tchau, gente, obrigado. Gente, muito obrigada. Um abraço para vocês todos e todas. Um excelente fim de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigadíssimo. Bom encontrá-las, tudo de bom para vocês. Se cuidem, fiquem em casa e vamos derrubar esse governo. Fora Bolsonaro. Não bebam cloroquina, por favor, não tomem esse negócio, tá? Gente, foi liberado o vídeo, só para dizer para vocês que eu estava olhando aqui no WhatsApp, viu? Ó,
Vamos ver agora. Globo News agora. Eu tô enlouquecida Ai. com o Globo News. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, meninas.